Sejam bem-vindos à primeira temporada de Por Trás do Anúncio. E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui comigo. Ela que foi uma das primeiras clientes desde que eu comecei a empreender aqui no Rio Grande do Sul. E é uma honra para mim poder te entrevistar, conversar um pouco mais, entender sobre o teu negócio. E eu quero apresentar ela, né? Já tenho aqui até uma colinha, porque a mulher, ela precisa, ela entende do que faz. Ela que é empresária no ramo imobiliário, é bacharel em Direito, especialista em Direito Imobiliário e corretora de imóveis há mais de 20 anos, atua com imóveis de médio e alto padrão, conectando clientes e oportunidades exclusivas que aliam sofisticação, valorização e segurança. Seja muito bem-vinda, Sofia. Obrigada, Miriam. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Tu sabe que eu tenho um carinho muito grande por ti. A gente começou nesse empreendedorismo praticamente juntas, né? Tu foste a primeira profissional que eu contratei para fazer a gestão de tráfego, né? E desde então estamos juntas, nos apoiando, nos auxiliando, tentando crescer, entender o mercado. Então, é uma honra e uma satisfação estar aqui contigo. Perfeito. A gente vai junto se fortalecendo e crescendo. Eu acredito que esse seja o maior propósito, né? Isso aí. E Sofia, 20 anos de experiência no mercado imobiliário. Eu queria que você contasse para nós como foi esse processo de se posicionar, né? De vir de uma profissão anos, trazer toda essa autoridade que você já tem hoje no offline, trazer ela para o digital. Como que foi para você esse início de posicionamento, de trazer essa autoridade que tu já tem hoje no off, no online? Conta para nós as tuas travas, as tuas inseguranças, crenças, porque a gente sabe que tudo isso faz parte do processo, né? Sim, sim. Então, ao longo desses 20 anos, eu comecei como corretora completamente analógica, né? A gente tinha no máximo um site, a imobiliária, e as pessoas ou ligavam ou vinham até a imobiliária. Claro, teve todo esse processo, todo esse tempo, esse decurso do tempo, onde a sociedade foi mudando, as coisas foram evoluindo, né? A tecnologia tomou conta e a gente, se quer se manter no mercado, tem que se reinventar, tem que se adaptar, tem que se adequar e tentar surfar nessa onda do digital, né? Então, assim, a minha história eu aprendi desde o começo, comecei como secretária, fazia os processos de financiamento internos da imobiliária, aí eu fiz o Cresci, passei para as vendas, né? Antes de empreender, então, eu tive uma escola muito boa, que foi trabalhando dentro de uma construtora, onde eu aprendi a vender na planta. Aí a gente tem um nicho um pouquinho diferente, né? Que é o investidor, aquela pessoa que vai pagando, que não tem pressa para morar. Então, tem esse nicho, né? Que foi uma especialização que eu tive no quesito corretora de imóveis. Até vir a coragem, então, de empreender. Que não foi fácil, né? Então, ali entra toda essa questão das dificuldades, da vergonha, das crenças, do medo do julgamento. De começar a se enxergar como um negócio, né? Isso, se enxergar e se mostrar como um negócio, porque até então, eu até estava conversando ontem com uma empresária e ela ainda me disse assim: meu Deus, Sofia, parece que tu tem a SBB Imóveis há uns 10 anos. E eu disse: não, eu comecei em 2021, não fizemos 4 anos ainda, mas que bom, né? Claro que junta a questão, então, desse tempo todo de relacionamento no meio imobiliário, que me ajudou bastante. Sim. Mas tem essa questão de começar a aparecer, se posicionar, se vestir, comunicar através da imagem pessoal, né? E aliar isso tudo com o interno, que é o administrativo, que é a vida pessoal, que é filho, que é todo esse turbilhão que as mulheres enfrentam, né? Não vou dizer que os homens não tenham essa responsabilidade, mas a mulher acaba tendo que... A gente, por cultural, tem meio que essa obrigação, assim, de entregar esse algo a mais no sentido de maternidade, de filhos, de família, de casa, né?
Então, e exige uma resiliência também. Exige né? muito, é um desafio, não é fácil. Mas a gente, no momento, eu sou muito decidida, né? No momento que eu disse, não, eu vou empreender, a hora é agora, eu estava disposta a pagar o preço, né? Estou pagando até hoje, né? Porque o tal de equilíbrio não é fácil para manter, né? Equilibrar tudo, se posicionar de uma forma de autoridade, de uma forma que transmita segurança para os clientes, enfim, para as pessoas que a gente atinge, né? Sim. Um outro desafio também, que a gente, quando começa a empreender, a gente não sabe, né? Mas são as próprias crenças. E a gente tem medo do julgamento do outro quando a gente vai aprender a apresentar um imóvel, criar um vídeo de conteúdo. Só que a gente também se julga. Então, uma coisa que eu percebi que eu tive que lutar muito foi comigo mesma, com o meu auto-julgamento. Porque se a gente vai pela gente mesmo, nunca tá bom, nunca tá o suficiente, nunca falou tudo que podia falar, né? Então, sempre tem uma coisinha que precisa melhorar, não ficou bom. Exatamente. Mas é aquela coisa assim, tem que fazer, tem que postar. E eu sempre digo, para te aprender, para te ficar bom, tu tem que começar. E a gente nunca começa ótimo. E é no campo de batalha que a gente aperfeiçoa e melhora cada vez mais, né? Eu acredito muito nisso também. Isso aí. E, então, eu estou nesse campo de batalha hoje, né? Lutando, então, contra minhas próprias crenças, meus próprios julgamentos. Graças a Deus, eu tenho uma coisa assim, eu me importo, mas não me atinge tanto o julgamento de fora. Agora, o meu julgamento... a minha persona, né, do perfeccionismo, de entregar tudo bem feito, porque como eu tenho o meu início profissional foi na área do direito, eu tenho muito enraizado na minha pessoa essa questão do fazer certo, do correto, do legal, do direito, né, e então isso é uma coisa que me travou durante muito tempo e agora estou destravando. Agora estou seguindo o fluxo, estou me permitindo errar, né? Eu acho que isso até em frente a muitos empresários é uma coisa que desafia, né, a gente entender que errar é normal e que muitas vezes é no erro que a gente aprende. Né? Sim. E a gente ouve as histórias de grandes empresários e, né, pessoas que cresceram na vida, que fizeram fortuna, ou enfim, que são pessoas que são seres humanos que a gente pode se espelhar, né? Todos erraram, todos começaram pequeno, todos começaram de baixo. E a gente tem que entender que é uma escada, né, degrau pós degrau. Quando a gente entende isso, a gente também se permite um pouquinho, se aceita um pouquinho mais e não se cobra tanto, não se sofre tanto com isso, né? O fracasso, ele faz parte do caminho e a gente precisa entender, precisamos aprender a lidar com ele. Isso, essa é a verdade. É a tal da resiliência. Resiliência com a sociedade, resiliência com o cliente e resiliência com a gente mesmo, né? Porque se eu não estou bem, se eu não estou bem resolvida, nada vai fluir. E quem sou eu para achar que vou empreender de primeira e já vou sair fazendo sucesso, já vou sair acertando. Não é assim que funciona, né? E nesse processo, Sofia, de destravar, de vir à frente da tua empresa, né? Realmente ser o rosto da tua marca. Porque com o viés muito do marketing, a gente sabe que ninguém se conecta com uma logomarca. Na verdade, precisamos sim mostrar os bastidores, quem está por trás. Além de trazer muito mais credibilidade e confiança, é uma autoridade absurda para o negócio, né? E a gente mostra humanidade, né? No bastidor também, né? Sim, isso é importante. E vocês começaram desde o início um movimento muito diferente, né? Conta para nós como que foi isso também. Então, quando surgiu essa... Não houve um planejamento muito assim, final do ano ou em abril eu vou sair e vou abrir a minha própria imobiliária. Eu senti no meu coração que era o momento. Veio aquela coisa assim, vai, Sofia, se joga que a hora é agora e vamos lá, segura na mão de Deus, que nem diz o outro, né? E vamos ver no que vai dar, né? E aí, ali foi, então, a questão então, de eu sair de uma empresa... onde eu tinha todo, como é que eu vou dizer, processos definidos. Isso, eu já estava naquele pacotinho perfeito, idealizado e tal, mas
eu não podia sair dali e já querer ter toda aquela organização, todo aquele processo, né? Então, o que eu fiz? Primeiro, eu tentei entender o mercado fora dessa empresa para ver como ele estava se comportando e onde seria mais fácil para mim, onde eu teria mais facilidade de agir, né? E também, como nessa coisa assim de sair fora da caixa e olhar de fora, olhar o todo, na época o Instagram, que era uma rede social, é uma rede ainda até hoje, né? Mas na época estava vindo com força, era uma rede mais, digamos assim, mais correta, mais bonitinha, mais não tão de bobagem assim, né? Mas ela é o currículo, é a porta da empresa. Isso aí. Não era tipo o TikTok, né? Que era mais vídeos curtos, engraçados, né? Era uma coisa um pouco mais séria. Pensei, tá ali, uma rede social nova que tá vindo com tudo, né? O Facebook já existia e tudo mais. Vou apostar aqui. Eu sempre falo que eu tive um grande aliado, então, que foi o menino que fazia os vídeos para mim, né? Porque ele tem... Porque assim, vinha uma transição do sair do formal, sair do perfeitinho, daquela coisa muito estática, muito cinematográfica, para uma coisa mais despojada, uma coisa mais leve, uma coisa, né, nesse sentido assim, para dar o engajamento. Então, eu tive muita sorte de encontrar um profissional que, por ter esse jeitão mais descontraído, também me deixou mais à vontade frente às câmeras. Sim. Aquela coisa assim... Viu que estava tenso, viu que estava tremendo a mão. Eu vou fazer uma piada. Sofia, vai tomar uma água, depois tu volta. A gente grava os takes primeiro, depois grava a tua fala. Então, eu reconheço isso, que eu tive esse auxílio, né? Talvez algumas pessoas já chegam logo num profissional muito sério, muito... perfeccionista, talvez, né? Que daí não tem essa... sensibilidade, esse jogo de cintura, assim, que precisa ter. Porque todo mundo trava, né? Até os maiores, né? Pessoas da internet travam, às vezes, dá aquela palavra que dá aquela travada. Isso! Porque, assim, quando a gente tem muito conhecimento, isso é um problema meu, quando a gente tem muito conhecimento, a tua cabeça, a tua boca não vem se pronunciar tudo o que tu tá pensando. E aí, às vezes, tu atropela ou tu não é tão claro quanto gostaria. Isso também foi um grande aprendizado meu, né? Então, eu comecei indo para a questão de, tá, beleza, tô botando a cara... consegui atrair a atenção do público através de vídeos mais descontraídos, né? Mas espera aí, eu preciso comunicar através da minha imagem e através da minha fala também. Mas isso tudo foi sendo construído e tudo foi sendo trabalhado de uma forma assim. Eu sei que eu tenho um operacional para fazer, mas eu tenho que olhar a coisa de fora. Por isso que a gente se conectou tanto, porque tu também estava nesse movimento de entender o mercado, até porque o serviço que tu entrega, tu precisa estar à frente, entendendo o comportamento do consumidor, entendendo para onde está indo, né? E entendendo como funciona o algoritmo, como funciona a rede social. Então, por isso a gente se conectou tão bem e a gente, nesse processo de tentar entender, nesse processo de... Não digo acertar de primeira, mas caminhar. Isso aí. Então, eu investi nesse momento em consultoria de imagem, eu alterei meu guarda-roupa, porque, claro, antes eu trabalhava numa empresa, então a gente tinha uniforme, né? Então, eu não precisava me preocupar tanto com isso. No momento que eu estou ali, eu estou empreendendo, é o meu nome, né? É a minha personalidade ligada com uma empresa que eu pretendo que perdure muito tempo no mercado, né? Então, o que eu comunico, né? Através, então, cabelo, vestimenta, acessórios, estudei isso e aí eu bati nessa tecla ali, nessa vírgula que é a cabeça milhão. E é entender que o teu consumidor, a pessoa que está consumindo o que tu está falando ali, o que tu está entregando, ele é leigo. Então... O óbvio que precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito e o cuidado para não usar palavras. Porque como, de novo, o direito me proporcionou um vocabulário mais técnico,
Não dá para mim chegar e falar, olha, a sua carta de arrematação, sua alienação fiduciária. Não, não vai se fazer entender, Isso aí. Então, ainda é um pouquinho um dos meus destraves que eu tenho que fazer, que é comunicar de forma clara, com palavras que eu não estou falando só para advogados, né? Eu estou falando para um público em geral. Então, e muitas vezes, assim, eu estou falando para um empresário que é do ramo da farmácia, ele não vai entender se eu chegar lá e falar laudo de arrematação, carta de arrematação, né? Então, mesmo a pessoa, cada um tem seu nicho, cada um tem seu foco e o seu conhecimento na sua área. Então, isso é um desafio que eu estou enfrentando hoje. Mas, de novo, quando a gente consegue olhar a coisa um pouquinho mais de fora, a gente consegue direcionar, entender as nossas... Não é falhas, né? Porque eu tive esse desafio no momento que eu comecei a comunicar, né? E aí, graças a Deus, assim... Como eu tenho outras pessoas que estão à frente, que estão ligadas e que me acendem os alertas. Olha, Sofia, essa palavra, esse termo aqui, daqui a pouco tu faz ali um story explicando, faz um videozinho e explica o que é. Mas no teu vocabulário do dia a dia, é melhor não falar. Fala uma palavra mais simples, fala do jeito que as pessoas vão entender, né? Sim, e Sofia, nesse aspecto é muito importante que bom que tu trouxe, porque realmente, quando a gente vem de uma área muito rígida, muito formal, é o primeiro impasse que se encontra nas redes sociais, sem dúvidas, ou em qualquer outro lugar que a gente for comunicar. Porque está acostumado, né, com aquela, preciso falar assim, senão não vou ser visto como autoridade, e muito pelo contrário, quando a gente está num ambiente onde exige uma comunicação mais leve, mais descontraída, a gente precisa entender que a gente não está conversando para nós, a gente está conversando para o nosso cliente, como é importante entender e ter essa visão. E uma coisa que funciona muito também, Sofia, assim como você e outros profissionais que possam estar nos ouvindo, que funciona muito mesmo, é fazer analogias. Às vezes, trazer algo que é corriqueiro ali para aquela pessoa, abordar de uma forma que ela vá se imaginando dentro daquele cenário e aquilo que tu precisa falar de uma forma mais técnica, com analogias, traz uma informação muito mais fácil de ser entendida. E o tráfego também é assim. Pois é. Então, a gente precisa trazer, às vezes, para uma realidade que seja fácil de ser compreendida, porque senão tu não vai entender o que está gerando de resultado e a pessoa a mesma coisa. O que eu estou investindo e o que eu estou comprando, né? Sim, sim. E a clareza, né? E a transparência, porque isso são pontos que eu tento bater forte na minha marca, né? Que é a clareza, que é... Porque a gente enfrenta muito, assim, clientes que vêm, que assinam contratos com cláusulas que não foram bem explicadas, ou com coisas duvidosas, ou, na época, quando eu comprei, era assim, mas daí, durante o processo da obra, agora está assim, assim, assado, né? Então, como eu prezo muito pela clareza, de deixar bem claro para o cliente o que ele vai, quais são os próximos passos e tal. Falo isso mais vendendo na planta, né? Porque é o meu forte. Eu já tenho que, na comunicação, também ser clara e demonstrar isso, não dizendo, olha, cliente, eu sou clara, eu sou transparente. Não, no meu próprio storytelling, que eu vou criando, nessas histórias que tu acabaste de falar, fazer o cliente, sim, sentir através do exemplo o passo a passo, ou enfim, o caminho para fazer um bom negócio, ou para ter uma experiência positiva, né? Sim. Sofia, aqui a gente já tem 2 grandes insights, né? Um deles que é a comunicação, que a gente precisa trabalhar ela não para nós, mas para o nosso cliente. Isso. E a importância da comunicação não verbal, que aí entra a imagem, principalmente, porque tudo comunica. Às vezes, até antes da gente falar um oi, a nossa imagem já chegou na frente, né? Sim. Todos esses elementos. Então, como é importante a gente conectar os dois e saber usá-los ao nosso favor, né? E aí, obviamente, você sendo o rosto do negócio, vindo à frente, trazendo esses 20 anos de experiência,
abriram portas significativas, né? Sim, os 20 anos de experiência me trouxeram o conhecimento, digamos assim, o técnico, o da profissão. Mas no momento que eu empreendi, eu precisei buscar outros conhecimentos, que são esses, que a gente idealiza, ou que quando a gente resolve empreender, a gente não faz noção, a gente não tem essa... Ou acha que não precisa. Não, né? Vem com manual de instruções. Exatamente. Então, por eu ser filha de professora, eu já sempre tive essa coisa assim, de gostar de estudar, participar de eventos. Eu tenho essa necessidade de expandir a mente, né? Então, só que é um choque. Porque, poxa vida, estou começando um negócio do zero, tenho que criar um processo, eu tenho que treinar o colaborador, eu tenho que estar na rede social, mas eu ainda tenho que comunicar, né, não verbal, aprender a comunicar verbal, porque não vem manual, não aprende na faculdade, né? Por mais que tenha feito direito, que eu tenha sido treinada para falar perante um juiz, perante o promotor... A prática... A prática é outra. E, de novo, eu não estou falando sempre para um juiz ou para um promotor, eu estou falando para pessoas comuns, pessoas do dia a dia. Então, tem que mudar não, mas adequar a comunicação. E isso é um desafio. E eu vejo que isso não é um desafio só no meu nicho. É no nicho de vários outros empreendedores. Eu acho que por eu estar nesse movimento de transição de carreira, de empreender, eu já me considero fora da transição de carreira, me considero empreendedora. E aí a gente conversa com outros empresários, outros empreendedores, e eu vejo que o desafio deles é esse também, né? Porque a gente quer tirar proveito, né? A gente quer usar as redes sociais ao nosso favor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber como se posicionar e que tipo de posicionamento que traz o resultado que a gente quer. Sim, né? Como extrair dali os melhores resultados. Isso aí. E esse é o desafio, porque o comportamento do consumidor está sempre... Eu digo consumidor, né? Das pessoas, está sempre mudando. A evolução está sendo muito rápida, porque de 2021 até hoje já mudou muita coisa. Eu já troquei meu videomaker, eu hoje já estou fazendo um tipo de vídeo um pouquinho diferente. Então, várias coisas que a gente tem que seguir o mercado, ou enfim, tem que acompanhar para se manter sendo visto, sendo lembrado, sendo procurado e entregando essa credibilidade que não é só no cara a cara, né? A gente tem que entregar essa credibilidade no online, né? Na rede social. Sim. Sofia, e aproveitando já que você fala, né, sobre o consumidor, o teu cliente estar mudando, vir num ambiente diferente, que muitas vezes não precisa mais explicar o imóvel, ele já sabe onde ele quer morar, ele já sabe o que ele quer investir. Eu gostaria que tu trouxesse essa tua visão de como se adaptar a esse novo cliente, a esse novo padrão, o que ele valoriza, o que você tem que mostrar, porque você é especialista hoje em médio e alto padrão. Existem investidores, existem aquele casal que recém casou e quer comprar o seu imóvel. Então, como lidar com esse cliente hoje, nesse cenário? Explica para nós. Sim. De novo, eu vou entregar ouro aqui, tá? Vou entregar ouro aqui. O produto é o mesmo, tu entende? O bairro que o cliente quer morar, ele continua na mesma localização. Vai mudar, por exemplo, um prédio ou uma casa, mas eu vou falar de prédio, que ele vai estar ou na esquina, ou uma quadra mais perto da avenida, ou 2 quadras mais longe da avenida. Entendeu? Então, o produto, a gente, como autoridade, como corretor, tem que dominar, né? Agora, a questão da comunicação com o consumidor, ela é a mesma em essência. A gente só muda o como a gente fala. Porque o que acontece? Vamos retroagir 8 anos, tá? Há 8 anos atrás, eu atendia consumidor. Esse mesmo consumidor, vou te dar um exemplo de um cliente meu, tá? Esse mesmo consumidor me procurou. Sofia, quero comprar um imóvel na planta, quero ir pagando suaves prestações. Depois eu vejo se eu alugo ou se eu dou esse apartamento de entrada e compro um outro de valor maior. Beleza. O que é prioridade para ti? Não, vê para mim um bairro bom
que se eu for alugar, eu vou ter bastante procura, e alguém, né, uma construtora, enfim, que me faça um parcelamento mais esticado, porque a ideia é investir e não me apertar financeiramente. Beleza. Há 8 anos atrás, vinha aquela coisa assim, quero condomínio baixo, quero boa localização, precisa ter elevador, box, se for bem localizado, não é tão importante, e não quero uma infraestrutura de condomínio que encareça, e nem um condomínio assim, que tenha 120 apartamentos. Hoje, volta então 8 anos para frente. Esse mesmo cliente, né, fez um negócio comprando num prédio com a maior infraestrutura que a gente tem na cidade, de condomínio, com piscina, vários salões de festas, vários espaços. E que ele já deve ter pesquisado antes de vir falar contigo. Com certeza, já veio, tipo assim, eu quero assim, no tal bairro. Tu já sabe que naquele bairro vai ter tal e tal prédio que vai oferecer isso ou mais ou menos isso. Então, o que é a minha comunicação? O que era a minha comunicação 8 anos atrás? Não, beleza. Vamos encontrar um empreendimento bem localizado, sem salão de festa, sem infraestrutura de condomínio, porque você quer um condomínio baixo, né, de valor acessível, e perto da IMEC, perto, né, da farmácia, do banco, para não precisar de carro para nada. Ponto. Hoje não. Hoje eles também querem a localização, mas hoje já tem, como veio a questão da pandemia, mudou o hábito, tem muita gente que ainda consegue trabalhar em home office ou híbrido, que eles chamam, alguns dias na empresa, alguns dias em casa. Tu ter essa academia no teu prédio, ter uma pracinha, um playground, onde quando o filho voltar da escola pode ficar lá mais um tempinho se divertindo. Mudou o comportamento do consumidor, mudou a necessidade dele e aí mudou a comunicação. Eu tenho uma para te dizer, o desejo atrai, mas é a necessidade que compra. Exatamente. Sem dúvidas, hoje o consumidor não quer mais tanto a localização, mas ele quer o bem-estar. Uhum. E você já compreendeu isso e consegue entregar o que ele precisa. Exatamente. Então, o pulo do gato está ali. Está sempre acompanhando o mercado, acompanhando as tendências e as necessidades dos clientes, né? E está de olho, aqui, esse prédio aqui oferece bem, atende o que o mercado tá pedindo. Esse aqui já não atende. Então, foca e adequa a tua comunicação. Porque uma outra coisa que eu aprendi no empreendedorismo é que, tipo assim, não dá para querer o tudão. Né? A expressão... Ou segue um nicho, te posiciona e foca naquilo, né? Que talvez no início até o teu consumidor entender e até tu qualificar o teu consumidor para o que tu oferece, talvez vai demorar um pouquinho, mas quando... Existe ali um processo, né? Isso, mas quando isso acontecer, o cliente já vem bem mais preparado, né? Até economiza um pouquinho não é desgaste, né? Mas a nossa exposição, né? Porque ele só quer confirmar aquilo que ele já sabe, que ele já viu na rede social, que ele já viu na internet. E daí ele já vem mais qualificado também. Sim. Para ser atendido. É interessante isso, né, Sofia? Porque você observou esse movimento, está mudando, né? Está num processo de rebranding também. Uhum. Então, isso é importante dizer. Uhum. E o consumidor, esse cliente, ele é muito isso, né? A gente fica pensando assim, eu vou começar a perder negócios, imagina, não vou mais atender esse tipo de cliente. Na verdade, é um retrocesso, né? Porque se tu quer vender para todo mundo, não vai vender para ninguém. E quanto antes a gente iniciar, eu quero esse cliente aqui, eu vou conversar, eu vou comunicar para ele, tudo fica muito mais fácil, né? A gente consegue direcionar o tráfego melhor, os teus processos comerciais se tornam mais assertivos também, porque tu já tem um entendimento muito claro de quem é o cliente, do que ele busca, né? Uhum. De contornar eventuais objeções. Então, sim, sem dúvidas, hoje se faz necessário a gente ter um entendimento de quem é o nosso cliente e de como a gente quer se posicionar para ele
dele, porque ele vai te comparar com o concorrente e é nesse momento que a gente precisa se diferenciar. E aí, realmente, né, se tu domina quem é o teu cliente, faz todo sentido. E no meu nicho, né, acredito que em outros também, mas a gente tem uma concorrência bem forte, assim, porque Lajeado é uma cidade muito próspera, uma cidade muito pujante, tem muito negócio, tem muito dinheiro, né, sendo aplicado e investido, e enfim, apesar dos acontecimentos que a gente teve, ainda Lajeado, na verdade, eu acredito que potencializou Lajeado, porque cidades que foram devastadas, destruídas, quem, digamos assim, direcionou as pessoas para Lajeado ainda mais, né, para investir, para vir procurar socorro, para vir, né, perdi minha casa, vou para Lajeado, que lá tem bastante opções, lá está crescendo, mesmo que eu não faça o investimento inicial perfeito, ideal, como eu gostaria, mas eu sei que eu vou comprar um imóvel um pouquinho inferior ao que eu gostaria, mas depois eu tenho esse para dar no negócio, enfim, para alavancar uma nova aquisição mais de acordo com o que eu quero, com minha necessidade, né? Então, é isso. E, Sofia, eu queria entender contigo também, depois que começamos a fazer esses investimentos em tráfego, toda essa questão de se posicionar no digital, né? O que tu sentiu qual a importância que tu teve depois que tu passou a investir em tráfego? Porque isso também é bacana a gente dizer que por mais que você tenha um bom relacionamento, né, anos de estrada, se tu não colocar o teu negócio na frente das pessoas, se você não se tornar vista, as pessoas não vão saber que você existe, né? Então, como que foi? Conta pra nós essa dinâmica, né, Sim, dentro da tua empresa. Sim. O que aconteceu? Logo no início, então, quando eu comecei a me posicionar, principalmente no Instagram, porque daí logo a gente conseguia compartilhar o mesmo conteúdo do Instagram no Facebook. Então, o foco era o Instagram, que era a rede social do momento. E aí logo veio aquelas dos patrocinados. Só que a dona Sofia, lá no começo, recurso apertado, aquela coisa assim, não, entendi. Se eu quero que o Instagram me entregue mais e se eu quero direcionar, eu preciso fazer o tráfego pago. Fui tentar entender como é que faz esse negócio lá atrás no bastidor e vi que era grego para mim. Segunda coisa que eu aprendi, Sofia, domina, foca no que tu domina. O que tu não domina, tu acha um profissional que domina, que entenda e que vai fazer para ti. Foi quando, então, eu te contatei. Justamente isso, eu te falei, eu sei que eu tenho que patrocinar, só que eu tenho que fazer milagre com pouco recurso, porque eu estou começando e não tenho aquela condição toda de colocar rios de dinheiro. Vamos fazer um tráfego pago inteligente. Né? Então, ali que começou, e logo no início ali que eu senti que eu precisava direcionar, que eu vi que eu não sabia fazer, ou que era uma coisa que ia demandar um tempo e uma energia que não era inteligente para mim, no meu negócio fazer, procurei um profissional que entende, que faz muito bem. Porque como eu não entendo, tu faz o meu tráfego pago, tu aceita que eu faça as minhas... aqui não deu muito certo. Né? Fizemos uma arte ali, não está comunicando o que a gente quer. Tu rapidamente, tu vem, tu entende, tu olha, pode ser isso, pode ser aquilo, vamos adequar. Então, assim como eu estava tateando no mercado, eu encontrei uma profissional que estava disposta também, né, a entender e beleza, resiliência, não deu, tentamos nessa comunicação, não deu certo, vamos para vamos mudar, vamos alterar, vamos fazer isso quanto antes, né? E aí não te larguei mais, né? Desde então. E aí o que eu acho legal, porque todo mês tu vem, tu me apresenta gráficos, tu me mostra, olha, teus cliques custaram tantos, a gente comunica... Porque daí tu me ajuda... Consegue mensurar, isso, né? E também entender meu público. Olha, Sofia, o teu público maior é o de 35 a 45. Aí de 35 a 55. Tranquilo? Eu tenho esse público já, eu vou focar nesse público. Eu não preciso agora estar fazendo malabarismos para pegar o público... de idade diferente ou de idade maior, né?
Então, essa clareza e essa segurança que tu me passa na questão do tráfego pago disso. Ó, Sofia, esse mês a tua lead custou um pouquinho mais caro. Esse mês tem carnaval, o pessoal vai viajar, a tua comunicação é regional, vamos puxar o freio de mão aqui, a gente coloca um pouquinho mais de tráfego na semana que vem. Então, estar sempre alerta, que eu digo, né? Essa coisa de estar de olho, né? A gente é um grande desafio, porque a gente está sempre no piloto automático, né? Mas a gente tem que fazer o que precisa ser feito, porém a gente também tem que dar esse tempo para analisar e ver a coisa como ela está andando, para que lado ela está andando. E, de novo, o tráfego pago, ele é um investimento, ele é uma grana que a gente coloca todo mês, né? Que precisa me trazer um resultado. E tem a questão também da marca, né? Querendo ou não, a SBB Imóveis está no mercado há 3 anos. Eu fico bem orgulhosa, assim, dos feedbacks que eu recebo das pessoas da sociedade de uma forma geral, que já vê a SBB Imóveis muito bem colocada, posicionada, né? Melhor posicionada nas redes sociais do que muita imobiliária com anos de cancha ali no mercado e tudo mais. Que daqui a pouco, de novo, o gestor não deve ter essa mentalidade, né? Ou demorou para entender que precisava estar no digital, e aí tá vindo, né? Mas a SBB Imóveis foi muito bem nesse sentido e, com certeza, o tráfego pago te trouxe resultado, né, Sofia? Trouxe resultado. Teve um lançamento que foi bem bacana também, o retorno ali, né? Isso, na equipe. Assertivo, né? A gente fez, o nosso primeiro tráfego pago que a gente fez foi em 2022, eu acho. Que a gente vendeu 15 casas num dia. Então, de novo, era aquele teste, né? Vamos tentar desta forma porque o algoritmo está funcionando dessa forma. E deu super certo. A gente fez vídeos, a gente fez, né, vídeos comunicando. Conseguimos, nesse tráfego pago, conseguimos 97 contatos. Desses 97 contatos, a gente fez o filtro. E aí a gente conseguiu fechamento em um dia. Não quer dizer que a gente não ficou trabalhando com as outras leads, né? Mas em um dia a gente fechou 15 casas em construção, né? Para deixar claro que não tinha 15 casas prontas, foram 15 casas em construção. Sim. Mas resultado do tráfego pago que me trouxe essas 97 leads. Hoje já mudou, né? Hoje já não é mais dessa forma, mas só, né? É o comportamento do cliente, Isso. É a gente compreender com quem a gente quer comunicar, né? E é a questão da estratégia também, e de entender que tráfego é um investimento que você precisa pensar no todo, né? No macro do negócio. E não só para captação, mas também para a questão da marca, né? Isso. Porque um está ligado ao outro, né? De nada adianta, às vezes, querer avançar e não tá pronto, né? Então, respeitar a ordem dos fatores. Isso, a questão da escadinha, do degrau pro degrau, né? Não adianta querer dar o passo e subir 3 degraus de uma vez só, né? Perfeito. Sofia, então, com base em tudo que nós conversamos... Falamos pouco, né? A gente conseguiu compreender, né? Que realmente tu trouxe vários insights aqui. E fica forte essa questão de que vir para o empreendedorismo é algo que está sempre em construção, é um processo. É um desafio. É um desafio, né? A gente tem que estar pronto para o embate, para a resiliência, entender que vai tentar uma campanha aqui, não vai dar certo. Compensação, às vezes, você vai fazer uma campanha que tu nem tem, tu tá testando e ela vai dar super certo. Sim. E aí, aprender com isso, né? Isso aí. Não se frustrar, aprender. Aprender, Perfeito. Sofia, para nós irmos encerrando esse nosso bate-papo, eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, com toda a tua bagagem, com todo o teu conhecimento, pensar na Sofia lá do início e na Sofia que é agora. O que tu diria para quem está começando a se posicionar ou quem está começando a empreender? Então, a Sofia lá do início era super tímida, tinha muito medo do julgamento, né?
E a Sofia de hoje é uma Sofia que eu olho para trás assim, aquela Sofia de 20 anos atrás, tem muito orgulho dessa Sofia de hoje, né? Mas por quê? Porque essa Sofia se permitiu passar por todo esse processo. Porque eu entendo que a gente não está aqui a passeio, né? Então, eu comentei contigo, né? Uma funcionária de um escritório de contabilidade lá da primeira imobiliária que eu trabalhei, ela falou, Sofia, eu trabalhei 42 anos dentro dessa empresa, criei 2 filhas, uma está em Santa Catarina, a outra está em Londres. A minha vida toda passou e eu passei a minha vida dentro dessa empresa. Eu não estou dizendo que a gente não pode seguir carreira dentro da empresa. Eu estou dizendo que a gente tem que viver, a gente tem que se permitir evoluir, se permitir empreender e se melhorar como ser humano, porque é um processo, né? Então, a gente tem 2 escolhas. Ou a gente fica sendo aquela Sofia lá, quieta, tímida, que tinha medo de ligar para o cliente, que às vezes o cliente era difícil, abusava da boa vontade, ela não sabia dizer não, se posicionar com educação, mas não, até dar o limite, né? Para essa Sofia de hoje, que é uma Sofia que eu digo, eu hoje estou em maior construção do que antes. Porque cada dia é um novo dia, é uma nova expectativa, é um dia de aprendizado. Olha só, hoje eu estou aqui no meu primeiro podcast, né? Então, se permitir, né? E sempre tentando ser estratégico, tentando ser... não agitando por impulso, e se permitindo errar. Eu acho que isso também faz parte e a gente cresce muito mais errando do que só acertando, né? Com certeza. E o tráfego pago me ajuda muito nesse processo, porque me ajuda a entender o comportamento do cliente, me dá um direcionamento e a gente sabe que a rede social foi construída para, em determinado momento, cobrar por isso. Precisa monetizar. Precisa monetizar, exatamente. Então, pronto, precisa monetizar, vamos monetizar de forma estratégica, criativa e, né, intencional. E intencional, né? Exatamente. Perfeito. Sofia, muito obrigada. Foi uma honra o nosso bate-papo. Tenho certeza que vai agregar muito na vida de empreendedores, profissionais que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. E eu já deixo aqui para você o convite. Se você está ouvindo pelo Spotify, já nos segue. Se for pelo YouTube, já se inscreve, ativa as notificações para receber sempre, semanalmente, um episódio exclusivo e estratégico para ajudar no seu negócio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Conta comigo quando precisar.